Reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que traz vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Nós não dependemos, Senhor Deus, de absolutamente nada. Só dependemos de Tua presença, Senhor. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá motivação para continuar vivendo, Senhor. Muito obrigado porque nessa noite foi a Tua presença que nos atraiu à Tua casa. Nessa noite, Senhor Deus, nesse culto de cinzas, foi o Senhor que nos trouxe pela mão à Tua casa. Para que possamos ser instruídos segundo a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa estar comunicando aos nossos corações o verdadeiro sentido de Te servir e de Te buscar. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, Senhor Deus, nos fortalece e nos sustenta, para que possamos, Senhor Deus, levar o Teu Evangelho, levar as boas novas, Senhor Deus, do Teu Evangelho a todas as pessoas. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Amém. Hoje, meus irmãos, estamos iniciando um tempo muito precioso para a Igreja do Senhor. Tempo chamado de Quaresma. São 40 dias, iniciando hoje, quarta-feira de cinzas, e vamos finalizar esse período no domingo de Ramos. E esse é um tempo de introspecção, de reflexão. No nosso calendário litúrgico, nós temos alguns elementos. Temos algumas cores que representam também alguns tempos que nós vamos vivendo ao longo do nosso ano. Como vocês podem ver, não é uma cor tão comum a ser utilizada na nossa igreja, o roxo. Nós deixamos essa cor para esse momento, para esse período, como também para o advento. O roxo, ele representa a contrição, a reflexão, a penitência, o reconhecer pecador e que também necessitamos da presença e do perdão do Senhor. Nesse período também nós não ornamentamos o altar com flores, não cantamos músicas de celebração, os comuns louvores animados, e também nós suprimimos, nós não declaramos o aleluia, por exemplo, no final da nossa despedida, do Ide. Nós substituímos ele pelo amém. E dentre inúmeras práticas que fazem parte desse tempo de Quaresma, nós precisamos lembrar sempre das disciplinas espirituais. Porque nesse tempo, nesse período, a gente consegue pôr em prática muitas dessas disciplinas. As disciplinas espirituais são elas, algumas na verdade, né? Temos aí a oração, a leitura da palavra, a caridade, a confissão, o se arrepender e também o jejum. Ao longo desses 40 dias, nos nossos cultos carismáticos, nós vamos estar trazendo algumas dessas disciplinas espirituais para que a gente possa estar aprendendo e pondo em prática. Hoje, especificamente, nós vamos começar uma série de sermões sobre esses temas. E o tema específico de hoje é sobre o jejum. Mas antes de a gente entrar de fato, falar sobre jejum, eu queria, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que se voluntariaram ali no evangelismo do Pescadores de Homens. Né? É um ministério que não é um ministério da juventude, é um ministério da Igreja do Senhor. E nós louvamos a Deus por todas as pessoas que estavam lá evangelizando, que estavam lá servindo, que puderam contribuir de alguma forma, que estavam ali orando também, nos revestindo e nos cobrindo de oração,
Porque isso é o contexto de unidade. Você é meu irmão. Se você estava orando por nós que estávamos ali, estávamos todos juntos ali. Porque somos um só corpo. Pertencemos ao corpo do Senhor, ao corpo de Cristo. Foi um tempo primoroso. Nós podemos ver os frutos sendo colhidos já. O Senhor tem tido muita pressa para que as coisas aconteçam, né? Nós ouvíamos por muito tempo de que um preparará a terra, o outro lançará a semente, o outro regará, o outro ajustará ali e podará aquela planta para que outra pessoa pudesse vir a colher os frutos. Mas o Senhor tem pressa em tudo que Ele tem para fazer. E nós conseguimos ver já alguns frutos sendo colhidos desse tempo que nós vivemos ali no evangelismo. Não porque era o evangelismo, não é isso. Não é porque era o ministério, não é isso. É porque nós estávamos buscando a face e a presença do Senhor. E isso acontece naturalmente em todo e qualquer local que você esteja. Nós podemos ver os frutos sendo colhidos, sendo cultivados e sendo colhidos. Foi um tempo muito lindo, precioso, nós fomos ali renovados, fomos avivados pela presença do Senhor e funciona como se fosse assim, dando um gás. A gente pode até dizer assim, tivemos a jornada de oração que acendeu o pavio, fomos ali aquecidos por aquele tempo, e aí no evangelismo agora a gente viu a resposta, o resultado desse tempo de consagração, de preparação, de oração, de intercessão. E isso vai perdurar. Em todos os outros eventos, momentos, ministérios, porque é o Senhor que tem guiado e é o Senhor que está à frente disso. O nosso coração, ele se alegrou em todo esse tempo. Nós aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã que quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor, há festa no céu. E nós podemos ver e contemplar essa festa não apenas no céu, mas nos nossos corações também, quando a gente via que uma pessoa estava ali se entregando de fato ao Senhor. O nosso coração se alegria como um membro que estava sendo acrescido ao corpo de Cristo. Sabe, fazendo uma breve análise, uma breve contextualização, sabe quando você está ali com as suas vitaminas um pouco baixas, né? Sua vitamina D está precisando ser suplementada, e aí você vai e suplementa aquela vitamina para que o seu corpo reaja. Quando a gente vê alguém se arrependendo e se entregando ao Senhor, é uma nova célula que está crescendo ali no corpo de Cristo, agregando força, agregando serviço àquele corpo. E foi isso que a gente pôde ver durante esse período que estávamos ali no evangelismo. Mas uma das coisas que nós cultivamos e que nós aprendemos e pomos em prática e vimos de fato como funciona foi a prática do jejum. Nós fomos incentivados nesse período de preparação para o evangelismo a jejuar. Só que a cultura do jejum, ela tem sido modificada. A cultura do jejum tem se perdido. A cultura do jejum muitas vezes tem sido suprimida. Vamos ler mais uma vez o texto que está lá em Mateus, capítulo 6, dos versículos 16 ao 18. Eu vou ler pausadamente, para que a gente possa gravar essas palavras no nosso coração. Diz assim o texto: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim que os outros vejam que ele está jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Esse é o evangelho do Senhor. Vamos organizar isso aí.
Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Ao longo do tempo, o jejum sempre fez parte da vida do povo de Deus. Os hebreus ali no Antigo Testamento, eles já tinham essa prática de jejuar. Fazia parte da sua rotina, fazia parte do seu dia, fazia parte da sua semana, fazia parte da sua vida. O Senhor veio instruindo o povo através dos profetas a cultivarem essa prática do jejum. E isso permaneceu por muito tempo, até a vinda do próprio Jesus. E ele incentivou para que nós permanecêssemos jejuando, mas não jejuando da forma que as pessoas estavam. Hoje na nossa vida nós buscamos, quando eu falo nós como sociedade, tá? Como povo de forma geral. Nós somos muito midiáticos, nós somos muito marqueteiros, né? Nós gostamos quando a pessoa curte aquilo que nós opinamos ali nas redes sociais. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos, poxa, as pessoas estão vendo que eu estou falando de Jesus ali nas redes sociais. Ou as pessoas estão se importando com aquilo que eu estou falando. E nós, muitas vezes, buscamos apenas aparecer. Que a nossa imagem seja vista. Que as pessoas possam olhar para a gente e dizer assim, nossa, ele é muito religioso, ó, ele jejua. Né? Ele está aqui, ó, numa quarta-feira, podendo descansar, porque amanhã volta a rotina de trabalho. E o jejum, ao longo da história, acabou se tornando um troféu. Acabou se tornando um status. Acabou se tornando algo para se vangloriar. Ah, eu jejuo 3 vezes por semana. Né? Então eu estou ali com aquela aparência de... Chega a dar pena. Né? A pessoa chega e fica assim... quase desfalecendo. No Antigo Testamento, nós encontramos a pessoa de Daniel. Daniel é um clássico exemplo de uma pessoa que soube jejuar. Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade muito grande em abrir mão também. Certa vez, eu até já comentei isso aqui, no Ministério Ictus, o Ministério de Teatro da nossa igreja aqui, nós proclamamos um jejum nesse período de quaresma. Então, vamos jejuar todos juntos para que a gente possa estar em unidade, estar com a visão, todo mundo alinhado, o Senhor falando ao nosso coração. E aí, assim, a gente pensou, vamos jejuar o quê? Isso aí gerou um caos terrível. Porque cada um dizia as suas condições. Ah, eu não posso ficar sem o meu café. Porque, olha, eu não consigo ficar sem café. Me dá dor de cabeça. Me dá isso, me dá aquilo. Ah, olha, eu não tenho como abrir mão da proteína na minha refeição. Eu tenho que ter proteína porque é ela que vai me dar força. No fim das contas, ninguém conseguiu alinhar absolutamente nada. Fez jejum quem quis. Aqueles que se dispuseram de fato a fazer foram tremendamente abençoados e cheios da presença do Senhor. A Bíblia, em momento algum, fala de outro tipo de jejum. Ela fala apenas do jejum de alimento. Mas nós conseguimos contextualizar para as nossas vidas. Porque tem muita coisa na nossa vida cotidiana que acaba tomando muito mais tempo, acaba suprindo muito mais os desejos do nosso corpo. E nós entendemos que às vezes nós precisamos abrir mão disso. Abrir mão unicamente e exclusivamente para que você possa se aproximar de Jesus. Para que você possa criar intimidade com o Senhor. Certa vez eu me peguei fazendo um jejum de Instagram. Vou fazer um jejum de Instagram porque isso consome muito tempo. Você abre ali, você vai olhar um versículo, você vai olhar uma pregação, você vai olhar um texto, aí daqui a pouco você está 2 horas vendo nada com nada, né? Tem uma máquina demoníaca ali dentro que você fala alguma coisa, você conversa. Ah, estou conversando sobre qualquer coisa. Quando você abre a rede social, a primeira coisa que aparece, patrocinado, o que você estava conversando. É terrível. E aí eu disse, vou segurar o Instagram. Não vou mais abrir essa rede social, vou ficar um tempo sem. E aí, eu comecei a utilizar o YouTube. Que tem uns formatos de vídeo mais curtos.
E aí eu comecei a passar o mesmo tempo que eu passava no Instagram, no YouTube. Foi daí que o Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo assim: ô meu filho, tá fazendo jejum? Estou, Senhor. Sério? Que eu não estou vendo. Porque o tempo que eu deveria estar disponibilizando, ou melhor, o tempo que eu deveria estar investindo na minha intimidade, no meu relacionamento com o Senhor, foi trocado apenas de plataforma. Nós precisamos, de fato, compreender que o jejum, ele tem como objetivo único nos aproximar do Senhor. E lembrar a nossa carne, ao nosso corpo, que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. A Bíblia nos traz diversas informações sobre a pessoa de Jesus. Que ele é o pão que alimenta, ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Ele nos supre de toda a nossa necessidade. Somente em Jesus nós vamos encontrar plena satisfação. Somente em Jesus nós vamos encontrar a fonte que vai preencher o vazio do nosso ser. Mas nós muitas vezes acabamos buscando em outras fontes. Buscando nos saciar de outras maneiras. E aí eu falei do exemplo ali que tem Daniel como exemplo de quem nos ensinou como jejuar. Só para, de forma rápida, a gente também não entrar na história de Daniel. Daniel era um jovem ali que estava na Babilônia. O rei da Babilônia ali selecionou alguns jovens que eram sábios, que eram inteligentes, que eram pessoas exemplares para auxiliar ele na administração ali daquela região que estava crescendo. E aí, o rei instruiu ali os seus servos deem tudo do bom e do melhor durante um período de tempo para esse povo, para que eles possam se sentir mais dispostos, para que eles possam estudar mais, para que eu possa formar ali uma base do meu governo de pessoas que são firmes, que são ok, que estão dispostas realmente a cumprir tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Mas no coração de Daniel, o Senhor já tinha falado que ele não dependeria de nada daquilo. Que ele não serviria àquele rei com os propósitos que aquele rei tinha para Daniel. E aí o servo do rei chegou para Daniel e disse: o rei mandou servir os banquetes, os manjares, tudo para você. Para que você possa se alimentar, se manter forte, que o seu corpo ele possa se fortalecer e que você possa ali crescer cada vez mais nesse período e servir ele da melhor forma possível. E aí Daniel fez assim, disse: eu não vou me render a esses manjares, a tudo isso que o rei da Babilônia tem a me oferecer, porque eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Não, mas você não pode rejeitar isso não. Ele é o rei ali da Babilônia, da maior potência da época. Fez então, mas eu não vou me render a isso. E aí ele entrou em negociação com aquele servo, dizendo assim: você vai fazer o seguinte, você não vai trazer esses manjares para mim, essas comidas boas e preparadas. Você vai me manter apenas com legumes e água. Não posso fazer isso. Se você ficar durante todo esse período apenas de legume e água, o seu corpo vai definhar. Se você não se alimentar, não colocar proteína, carboidrato na sua refeição, o seu corpo vai demonstrar que você está fraco. E aí, Daniel, eu confio no Senhor. Pode fazer isso que você vai ver, que eu vou estar muito mais disposto e muito mais forte do que todos os outros que vão se alimentar da comida do rei. Passou-se 21 dias e Daniel manteve-se nesse propósito, jejuando e buscando a presença do Senhor. Passados 21 dias, todos os homens foram chamados ali para serem interrogados, instruídos. E Daniel se destacou, juntamente com seus amigos ali. Isso nos mostra que nós dependemos unicamente
de Jesus. A presença dele é suficiente para nos satisfazer. Nós devemos fazer e praticar o jejum não como moeda de barganha. Ah, sim, eu vou entrar num propósito de oração porque eu quero construir a minha casa. Eu vou jejuar e o Senhor vai me ajudar a construir essa casa. Não é uma moeda de troca. O Senhor vai lhe abençoar porque Ele é um Deus abençoador, porque Ele é seu Pai. Não é porque você está fazendo algo que vai mover a mente e o coração dele. Não. O jejum não serve para isso. O jejum, de fato, é você abrir mão para que o seu corpo sinta a necessidade e você declare para o seu corpo dizendo assim, a minha necessidade é o Senhor. Esses dias eu tive uma experiência muito, muito, muito forte com o jejum. Muito forte. Na jornada de oração, a gente se propôs em estar em jejum, né, algumas pessoas ali, buscando do Senhor. Nós não queríamos absolutamente nada, a não ser a vontade do Senhor sobre nossas vidas. E o Senhor veio tremendamente falando ao nosso coração e nos abençoando. Não porque nós estávamos buscando ser abençoados por Ele. Não é isso. É porque nós estávamos, de fato, buscando a presença dEle. E como consequência, veio as bênçãos dEle sobre nossas vidas. No evangelismo também de carnaval agora, o Senhor moveu o nosso coração, pedindo para que a gente pudesse estar jejuando e se consagrando de forma específica para um ato que nós fazemos durante todo o carnaval. Durante todos os carnavais, na verdade. Nós fazemos a marcha contra o aborto. E essa marcha contra o aborto, né, em favor da vida, porque toda a vida é sagrada e foi planejada por Deus, ela causa um impacto muito grande no mundo físico, dentre as pessoas, como também no mundo espiritual. E nós não poderíamos, de forma alguma, achar que na nossa força, no nosso poder, na nossa autossuficiência, a gente conseguiria fazer alguma coisa ou mover alguma coisa. Nós estávamos entendendo que o diabo estava preparando armadilhas sobre as nossas vidas. E nós começamos a, de fato, ali abrir mão. Nós passamos um período curto de tempo sem se alimentar e buscando do Senhor. E o Senhor foi dando direção. O Senhor foi dando as estratégias. O Senhor foi falando como nós deveríamos proceder, mesmo nós não buscando essas respostas através do jejum. Nós estávamos apenas buscando a presença do Senhor. E Ele que veio nos instruindo. Ele que veio falando ao nosso coração. Vejam que o texto, ele diz, quando vocês jejuarem, isso já afirma que deve ser uma prática nossa. Isso já afirma que isso deve fazer parte da nossa rotina. E ele já diz como nós não devemos fazer. Quando ele fala aqui que nós não façamos como os hipócritas, em algumas traduções, ou nas traduções mais antigas do original, eles trazem a palavra hipócrita como também ator. Aquele que atua, aquele que parece demonstrar alguma coisa. E Jesus diz ali, não façam como essas pessoas fazem, porque elas fazem com outro intuito. Elas fazem para aparecer, elas fazem para dizer que são religiosas, que elas são parte de um grupo em específico, mas a recompensa deles já está sendo dada. Uma outra coisa que o texto nos diz é que nós devemos nos portar da melhor forma possível. Embora o nosso corpo dê fim, embora que o nosso corpo desfaleça, embora que o nosso corpo esteja clamando e necessitando por algo, nós devemos demonstrar para o nosso corpo e para o mundo que nós dependemos unicamente do Senhor. Tem até um memezinho que o pessoal geralmente faz aí na internet, né, dizendo assim, vamos confundir o diabo. E aí a pessoa está lá assim, acabada, destruída por dentro, né, assim, cheio de seus complexos, das suas situações, mas ela está ali, glorificando, exaltando, sorrindo. E aí o diabo fala assim, peraí, não estou entendendo, que eu estou fazendo um bocado de armadilha, estou acabando
fazendo de tudo para acabar com a vida dessa pessoa, essa pessoa ainda está assim, feliz, alegre. Nós devemos fazer assim, independente da situação que o nosso corpo esteja passando. Uma outra parte do texto que é muito interessante é justamente a relação que nós, enquanto jejuamos, devemos fazer. Nós devemos buscar o nosso Pai, que vem em secreto. Porque não adianta eu entrar num propósito de jejum, um propósito de oração, somente dentro dos meus irmãos, dentro da comunidade, dentro do grupo. Ah, vamos fazer porque todo mundo está fazendo. Ah, a gente tem um grupo e a gente vai fazer um jejum para buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Mas isso deve ser uma prática íntima, sua, de contemplação sua e do Senhor. O jejum, ele é uma prática que gera intimidade. Gera afinidade íntima com o Senhor. Não só o jejum, as disciplinas espirituais todas, elas têm como resultado essa geração de intimidade. E de forma específica, porque estamos tratando sobre isso, o jejum, ele vem trazendo isso sobre nossas vidas. Nesse tempo de quaresma, é um tempo oportuno para nós revermos toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que o nosso corpo tem nos mostrado como necessidade. E nós, a partir disso, refletirmos sobre se de fato isso é a nossa necessidade. Entendam, eu não estou falando aqui ou fazendo uma apologia de que nós devemos fazer jejuns radicais. Ah, eu vou me abster de tudo e nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Se eu tenho alguma comorbidade, né, eu dependo, por exemplo, de insulina, eu não posso privar por muito tempo de determinadas substâncias no meu corpo. E o Senhor entende isso. Até porque Ele é um Pai de amor. Ele sabe tudo sobre você. Mas nós não podemos utilizar isso como uma desculpa para não praticar o jejum. Eu garanto a você, se você começa a jejuar e parece que seu jejum não está surtindo efeito, você não consegue, por mais que você tente, vá em direção. Permaneça. Vá em direção à presença do Senhor. Porque Ele vai suprir. É Ele que vai dar a sustentação. É Ele que vai suprir fisiologicamente e espiritualmente todo o seu corpo. Quando nós terminamos o jejum, ali no evangelismo, não foi com todas as pessoas, quase ninguém sabia desse propósito que a gente estava fazendo ali, né? E a gente poderia, né? Ai, passei um período sem se alimentar, agora vou botar aquele prato, sabe? Vou comer muito agora que é para suprir tudo que eu preciso. Eu falo por mim e falo por todas as outras pessoas. Nós estávamos completamente saciados. E quando eu falo saciado, é no sentido de fato, não estar com uma fome absurda. E sim, com a fome momentânea. Porque o Senhor é aquele que sacia todos os desejos do nosso coração. A prática do jejum, ela deve ser feita e incentivada. Ela deve ser fomentada. Ela deve ser praticada para que possamos cada vez mais ter intimidade com o Senhor. Para que possamos cada vez mais conhecer sobre o Senhor. E a partir disso, fazer Ele conhecido. Observem a estrutura do Evangelho de Mateus, por exemplo. É claro que ele vai contar a história com um princípio, com um meio, com o ápice, com a continuidade. Mas vejam que Jesus ele vai apresentando elementos, apresentando situações, apresentando circunstâncias, para que lá no fim o resultado seja para que outros possam conhecer Jesus. Ele nos ensina sobre o jejum, sobre a oração, ele nos ensina como devemos pôr em prática isso,
ele traz inúmeros exemplos, inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas, que foram saradas, que foram libertas. Ele traz inúmeras parábolas para tornar mais claro o seu entendimento ao nosso coração, para que no final nós possamos levar o ID, para que possamos levar o evangelho. E é isso que nós devemos fazer. Eu não posso, de forma alguma, contar uma história de quem eu não sei, de quem eu não tenho intimidade, de quem eu não conheço muita coisa. Eu só posso falar de alguém, eu só posso falar de Jesus a partir do momento que eu conheço ele com intimidade. E intimidade só é gerada através de tempo depositado, através de relacionamento íntimo. E o jejum é uma ferramenta para esse relacionamento com o Senhor. Eu desafio você, durante esses 40 dias, jejuar. Eu desafio você, durante esses 40 dias, fazer com que o seu corpo sinta a real necessidade de Jesus. Eu desafio você a experimentar uma das maiores experiências sobrenaturais, a presença indizível de Jesus sobre a sua vida nesse período. Jejue, abra mão, se relacione com o Senhor, porque isso vai fazer total diferença, não apenas dentro desses 40 dias, mas na sua vida. Porque uma vez que fomos tocados pelo Senhor, nós jamais seremos os mesmos. Uma vez que fomos transformados pelo Senhor, nós jamais seremos os mesmos. Uma vez que nós conhecemos a Jesus, nós queremos que todas as outras pessoas conheçam Ele também. Que possamos nos encher da presença dEle. Que possamos buscar Ele intensamente. Para que tantos outros possam enxergar Jesus através das nossas vidas. Não pela aparência de quem jejua hipocritamente, mas pela aparência de quem reflete ser um filho de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer firmes e com um propósito de buscar intimidade com o Senhor. Louvemos ao Senhor.